Editorial. A presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministra Carmen Lúcia, anunciou ontem Dia Internacional da Liberdade de Imprensa, a instalação da comissão do Fórum Nacional do Poder Judiciário e Liberdade de Imprensa do CNJ. Segundo ela, hoje o Brasil não é um país que garante livremente o exercício do jornalismo. Entretanto, ao menos no Poder Judiciário, é preciso dar ampla eficácia à Constituição que garante o trabalho do jornalista de informar o cidadão e promover uma cidadania informada. A ministra disse que quer apurar isso melhor para saber quais são os problemas que são gerados com a Constituição que garante tão amplamente liberdades, inclusive a de imprensa, com um texto que não necessita de grande intervenção para ser interpretado e que proíbe qualquer tipo de censura, mas, no entanto, continua a existir censura e jornalistas que não podem exercer os seus direitos, e isso, disse a ministra, precisa ser resolvido. A ministra explicou que o fórum foi criado pelo ex-presidente do STF e do CNJ, ministro Joaquim Barbosa, mas não havia sido implantado na comissão. Segundo ela, a portaria de instalação está pronta e deve ser publicada nos próximos dias para que no Conselho Nacional passe a existir um exame de quais os problemas que dizem respeito ao Poder Judiciário, quais as vertentes de críticas, censuras judiciais que são ditas e processos sobre jornalistas para que a gente dê prioridade, disse ela. Para a ministra Carmen Lúcia, o Brasil está vivendo um momento de grandes transformações, não só no jornalismo, mas a imprensa livre é essencial para que se exista democracia. E complementou ela, é exatamente em um Estado democrático que todo mundo quer viver. Por isso, segundo a ministra, é preciso garantir que o jornalista possa trabalhar, buscar suas informações, informar o cidadão e fazer o que ninguém mais pode fazer, assegurar a plena cidadania informada, livre e, portanto, crítica e responsável por suas escolhas, sem continuarmos a ter uma parcela do analfabetismo político pela ausência de informações precisas. A ministra participou ontem do 9º Fórum Liberdade de Imprensa e Democracia, promovido pela revista e portal Imprensa em Brasília, e explicou que a liberdade de expressão e de imprensa são cláusulas pétreas, isto é, imutáveis, imexíveis da Constituição, que não podem ser modificadas, pois desempenham um papel essencial para a democracia, e terminou a sua fala reconhecendo que a democracia vive, respira, porque as liberdades são exercidas. Ministra, com todo o respeito que lhe tenho e ao Poder Judiciário, porque sou de uma época que a excepcionalidade calou o judiciário livre, diferente do que temos hoje, com homens probos, experientes, conscientes e de uma racionalidade ímpar. Ministra, como jornalista, no ramo há 43 anos, posso dizer
com todas as letras que ainda vivem os resquícios ditatoriais em determinados escaninhos do judiciário, porque a coisa mais barata que se faz no Brasil é processo contra qualquer jornalista. Processar jornalista, ministra, é como diz a música da nossa querida Elza Soares: a carne mais barata do mercado é a carne negra. É fácil processar jornalista porque ele não tem defesa, a menos que conte com a simpatia, com a misericórdia de algum advogado ou algum defensor. Pegam o texto publicado, pinçam os textos fora de contexto e fazem o jornalista falar aquilo que não falou. A partir daí, o que se vê é alguns membros do judiciário se voltar contra nós, profissionais de imprensa, calando-nos, deixando-nos mudos diante daquilo que se descortina, diante do profissionalismo que encontra tantas regras para se mover e se locomover. Só que os culpados possuem a vantagem de possuírem dinheiro, muitas vezes ganho com corrupção ou omissão, e ao jornalista cabe-lhe o pouco daquilo que ganha e sempre perseguidos com pedidos absurdos de danos morais que rasteiam, comem, canibalizam o pouco daquilo que conseguimos trabalhando em favor das sociedades. Só haverá paz, no meu entender, entre judiciário e imprensa no dia que alguém tomar uma atitude capaz de zerar tudo para começarmos do zero e sob as regras do protecionismo à liberdade de imprensa, que está expressa na nossa Constituição, mas que não passa de letra morta, salvo raras exceções por membros do judiciário que compreendem a fragilidade da nossa profissão e que têm em nós, de nós, piedade e misericórdia, que às vezes chegam atrasadas, sem tempo de fazer justiça àquilo que fizemos em prol da sociedade. Gosto quando vejo os posicionamentos da ministra Carmen Lúcia em relação à liberdade de imprensa. Tempos atrás, usamos na defesa de um dos muitos processos que movem contra nós, pedindo que nos calássemos, uma frase memorável da ministra Carmen Lúcia que dizia: cala a boca, já morreu. Essa frase genial foi utilizada por minha advogada, doutora Isabela Albieri, e ganhamos o processo que prendia e sequestrava os exemplares da boca do povo, que estampou o malfadado ex-prefeito Alcides Bernal vestido como um faraó. Acho que chegará o dia em que jornalista voltará a ser considerado como membro do quarto poder da República. Não sei se muitos de nós conseguiremos ver finalmente tudo isso materializado, mas a simples manifestação de uma ministra tão importante como Carmen Lúcia nos dá um fôlego, faz muita gente repensar na vontade em calar os que falam, os que sofrem censuras através da justiça ou financeira. E por isso, quando destaco um posicionamento tão importante como esse, me comprometo a marchar mais e mais com a verdade,
porque ainda vejo solução para a liberdade de imprensa, pois há mentes e espíritos livres a respaldar que nossa sociedade somente sairá da escuridão, do lodo da ignorância, quando juízes, desembargadores e ministros do Poder Judiciário fecharem questão em torno da imprensa como grande aliada, capaz de colaborar para que este país finalmente saia de onde está para ser uma nação verdadeiramente aberta, livre, interessada em construir uma sociedade justa para todos e não para poucos privilegiados que perfazem hoje a grande minoria para aqueles a quem o Brasil, mesmo em crise, ainda é o melhor país para se viver. Bom dia.